Bom, pessoal, vamos à nossa terceira aula sobre Small Basic. Vamos abrir a nossa interface gráfica e retornar ao nosso programa no ponto onde paramos. Muito bem. Antes de continuarmos, vamos falar um pouco sobre o papel aqui do o separador de argumentos da função print. O ponto e vírgula, ele justapõe o valor dos argumentos, né? Da constante saudação e o valor da variável, no caso, a variável nome. Se eu mudasse para a vírgula, vamos ver o que acontece. Ele, ele coloca, observe aqui, olha, ele coloca um espaço porque ele introduziu uma tabulação. Aqui parece que não se nota muito bem, mas vamos colocar a mesma coisa na linha de cima. Ou vamos inverter, né? Na linha de cima a gente troca para a vírgula e na última linha a gente mantém o ponto e vírgula. Vamos ver o que acontece. Observem, o nome Beatriz, a letra B maiúscula aqui inicial, está bem abaixo da letra T aqui do texto que identifica essa nova fase aqui, tá bom? Então o B maiúsculo abaixo do T. Vamos voltar ao ponto e vírgula e rodar novamente. Olha lá. Lembra que o B maiúsculo aqui de Beatriz estava bem abaixo aqui da letra T, ó, onde agora nós temos a letra R de Beatriz. Então, o que foi aquilo? A vírgula introduziu uma tabulação. Tudo bem? Um tab, como o pessoal fala. Um tab. Aquele espaço padrão, né, de 4 ou 8 caracteres. Tá? Mas o fato é isso, ele introduz uma tabulação. E a novidade agora é que eu posso introduzir uma tabulação sem a vírgula. De outra forma. Como? Eu posso colocar dentro, por exemplo, aqui dentro desse literal, depois do espaço, eu vou introduzir barra T. O que é isso? Sempre quando dentro de um texto você encontrar uma barra invertida, é, tudo que vier, não, tudo não, pelo menos o próximo caractere, né, depois dessa barra invertida, ele não é impresso normalmente. A gente fala que foi um escape. Não só, isso aqui chama-se sequência ou código de escape, esse barra T. Código de escape. No caso, é um código de tabulação. Então, ele vai introduzir aqui, em vez de imprimir barra T ou a letra T, ele vai colocar uma tabulação. Vamos rodar o programa. Olha, lembra que a vírgula fez com que o início aqui do valor atribuído à variável estivesse abaixo da letra T ali do texto anterior. E é isso que aconteceu agora. Então, eu mantive. No caso, eu não precisei do ponto e vírgula para que houvesse a tabulação. Se eu mudar aqui para vírgula, eu vou ter duas tabulações. Essa que é dada pelo código de escape, pela sequência de escape, e a outra, a vírgula, que normalmente, como separador do print, aplica uma tabulação. Então, lembra, uma tabulação deslocou a letra B para a mesma coluna, vamos falar em termos de coluna, da letra T do texto anterior. Vamos ver isso na prática. Olha, então ele estava nessa coluna, logo abaixo esse B maiúsculo estava logo abaixo aqui, na primeira tabulação.
como houve uma segunda tabulação, olha para onde foi a letra B. Então, voltando aqui. Olha, eu estou marcando aqui a letra T. Veja aqui embaixo que essa é a coluna 15. A linha é a 24, mas a coluna é a 15. Quando eu mudo com a setinha para a direita ou para a esquerda, eu estou mudando as colunas. Olha, coluna 0 é o primeiro caractere lá. E assim vai. A última coluna dessa linha é a coluna 25. Então, a letra T lá do texto estava na coluna 15. Então, na hora de imprimir, acontece a mesma coisa. Quando eu uso tab, a primeira letra do valor, né, dessa variável, ela é deslocada algumas colunas para a direita. No caso, ela vai ser impressa na coluna 15. Vamos ver. Olha aqui. Então, aqui se eu contar as linhas, melhor, as colunas aqui, eu vou chegar. Já a coluna 15 era aqui, e agora aqui é uma outra coluna. Então, o importante é saber que houve uma tabulação. Tá, então eu já introduzi um novo conceito que é código de escape, ou sequência de escape. No caso, o efeito aí com a letra T é a tabulação. E se eu vou falar só mais um código de escape, eu vou ilustrar mais um, que é o barra N. O que faz o barra N? Aqui não é impressa, não será impressa a, a letra N, mas vai acontecer o quê? Uma nova linha será, vai acontecer. Ctrl R, olha lá, nome e em vez de imprimir na mesma linha, ele pulou para a próxima linha. Veja que tem uma tabulação aqui. De onde vem essa tabulação? Vem dessa vírgula aqui. Nós esquecemos, né? A gente trocou lá a tabulação, mas mantive interna, que é através do código de escape, mas a gente manteve a tabulação por causa da vírgula. Vamos rodar. Voltamos ao ponto e vírgula. Olha lá. O caractere de escape, a sequência de escape, o código de escape, fez com que o valor fosse impresso na nova linha. A gente pode combinar, inclusive, ter mais de um código de escape, mais do mesmo, por exemplo. Vamos supor que eu coloque aqui mais um barra N. Perdão. Aqui, ó. Colocasse aqui mais um barra N. Vamos rodar. Veja, não só jogou para a próxima linha, mas jogou mais uma linha abaixo. Olha. Então ele introduziu duas novas linhas, no caso, linhas em branco. Tá? Mas digamos que eu não use o mesmo código de escape. Eu mude aqui, eu mudo lá para T. Vamos ver o que acontece. Olha lá. Ele mudou de linha e introduziu uma tabulação. Vamos supor que eu invertesse primeiro barra T, depois barra N. Ctrl R ou Ctrl R, no caso eu usei. Olha lá, ele mudou de linha, barra N mudou. Melhor, ele tabulou, só que aqui a gente não enxerga, né? Provavelmente o cursor veio até aqui e depois ele introduziu a nova linha. Então tabulou e colocou a nova linha. Olha, tá a tabulação e depois a nova linha. Vamos inverter? Nova linha, tabulação. Vamos rodar. Olha lá. Nova linha
e tabulação. Até aqui tudo bem? Eu vou aproveitar um deles, no caso o barra N. Barra T a gente usa depois, mais à frente. Eu vou usar agora o barra N, mas em outro lugar. Lembra que a gente estava usando dois prints da mesma linha, né? Naturalmente separados pelos dois pontos, porque a gente queria introduzir uma linha em branco. Só para recordar, olha, do jeito que está, você tem aqui um espaço, olha, entre a mensagem e a próxima etapa. Por quê? Porque eu coloquei um print aqui. Poderia ter sido aquele print. Esse print poderia ter sido lá fora, lembra? Por exemplo, vamos rodar. A mesma coisa, olha. Imprimiu uma nova linha e depois a etapa 4, a linha da etapa 4. Mas eu vou aproveitar que o barra N faz esse trabalho. Então o que eu faço? Uso um print só e aqui no começo do conteúdo aqui desse literal, eu coloco barra N. Vejamos o efeito. Funcionou. Olha aqui, ó. E aí vamos brincar um pouco com a posição desse barra N. Eu vou tirar ele daqui e vou colocar lá no final. Vamos ver o que vai acontecer. Ctrl R. Olha lá. Ele não mudou a linha antes de colocar esse conteúdo aqui. 4, não vai, mas ele mudou no final, olha. Ele colocou a linha e depois, com aquele barra N, ele introduziu uma linha em branco. Fazer mais um exercício. Se eu tirasse esse barra N daqui e colocasse em algum lugar, vamos falar a gente falou da letra T lá no exemplo anterior, vamos colocar ele aqui, ó. E vamos ver o que acontece. Olha que interessante. No meio do texto, ele introduziu uma nova linha. Ele separou, tá vendo? AT, depois atribuição. Ele separou, porque ele introduziu aqui uma nova linha, por causa desse código de escape aqui, ó. E se fosse um T aqui, olha, de tabulação? Vamos rodar. Olha lá. Aqui, ele chegou aqui e tabulou, aqui, ele introduziu uma tabulação. Tá? Então vamos voltar, tirar isso aqui e colocar apenas no início aqui. Agora vamos rodar. Tudo certo, tudo normal. Tá. Então, hoje a gente não pode deixar de falar de uma outra função, ou melhor, de uma outra. Não deixa de ser uma função, sim, mas de um outro comando muito comum no Small Basic, ou em Basic em geral, além do print, né, que nós já aprendemos, que é input. Por quê? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse trecho aqui, eu vou aproveitar para não ter que digitar tudo de novo. Eu não vou copiar essa primeira linha, tá? Eu copiei só as demais. E vou introduzir aqui uma nova seção. Então, 5. Na verdade, vai ser uma nova atribuição, mas uma atribuição um pouco diferente. Eu vou chamar de atribuição interativa. Como é isso? Se vocês observarem, o programa, toda hora que eu rodo, ele vai imprimir Ana e Beatriz. Não importa quantas vezes eu rode o programa, ele vai imprimir Ana e Beatriz. Na verdade, ele vai imprimir 0, depois Ana, depois Beatriz. Sempre, sempre. Por quê? Isso aí se chama, é um regime, né, de design time. O que eu estou fazendo aqui? Só para que a gente
porque às vezes a pronúncia não, a pessoa não entende a pronúncia, não identifica, não associa a palavra. Então, design time escreve assim em inglês, tá? Só que eu vou colocar isso aqui como se fosse um comentário. Então eu vou por aqui, eu vou usar o comando rain de comentário. Como eu vou usar um comando, eu tenho que usar os dois pontos. E não vai acontecer nada, tá? Por enquanto, por quê? Porque esse design time aqui não vai ser interpretado. O programa vai ignorar isso daí, porque isso é um comentário. É, por que design time? Porque existe também, e aqui eu vou pôr um outro comentário, eu vou aproveitar o apóstrofo aqui e vou escrever runtime. Normalmente não tem esse even aqui, que tem em design time, tem runtime. O que significa? Design time tempo de projeto, ou em tempo de projeto. E runtime, tempo de execução, ou em tempo de execução. Tá? Por quê? Veja, como eu disse, toda vez que eu rodar um programa, ele vai imprimir lá zero, Ana, Beatriz. Por quê? Porque são valores atribuídos em design time, o tempo de projeto. Então, faz parte, é o projeto do programa. Não muda isso. Então, mas para que eu quero um programa que imprime sempre a mesma coisa? Talvez fosse interessante que eu tivesse um programa que imprimisse algo diferente, algo que eu quisesse que ele imprimisse, que eu mandasse ele imprimir. Por isso, a gente pode fazer atribuições em runtime, em tempo de execução, não em tempo de projeto. Para isso, eu não posso fazer uma atribuição explícita dessa forma aqui, ó, que eu fiz. Vai haver, vamos fazer uma definição implícita aqui, tá? Mas em runtime, em tempo de execução. Eu vou usar para isso uma função chamada input, que é entrada em inglês. Né? Em algumas outras linguagens, eventualmente algum outro dialeto, seria read, né? De ler. Vou escrever aqui. Read, de leitura, de ler. Tá? Muito bem. A função input ela tem pelo menos dois argumentos. O primeiro a gente chama de prompt. Prompt. Assim, ó, escreve assim. O prompt é uma mensagem que o programa dá pedindo alguma coisa para o usuário. Por exemplo, informe um nome. Pronto. Então já temos aí o prompt. E em seguida, a variável que vai receber esse valor. Né? Eu vou informar um valor, não vou digitar alguma coisa ali. O programa, essa função faz com que o programa pare, peça alguma coisa através do prompt, né? Que o usuário insira ali, ID Enter, e esse valor inserido ele vai atribuir a uma variável, que pode ser uma variável nova, aí eu estaria declarando implicitamente essa variável, como eu fiz aqui, ó, nessa linha 15, eu declarei de uma forma implícita a variável nome, já que a primeira vez que ela aparece foi como argumento da função print. Então aqui, só que eu não quero uma nova, eu vou usar a mesma variável. E aí seria então não uma nova declaração, mas uma nova atribuição. Essa atribuição interativa. E esse processo a gente pode chamar de definição implícita, né? Não é explícito, é implícito. Aqui nós temos uma definição da constante, é uma definição explícita, porque ali está um nome, está ali o operador de atribuição, foi feita a primeira atribuição,
E como é uma constante, eu usei o const aqui na frente, a palavra-chave const, não vai se alterar. Mas aqui foi uma definição explícita. Aqui é uma definição implícita, né? Porque não tem o operador de atribuição. Então, implicitamente, nós estamos atribuindo, nós vamos atribuir um valor a essa variável. Agora já podemos rodar o programa. Olha lá. Apareceu o prompt e aqui o programa para com o cursor aqui, esperando que eu entre com um nome. Vamos entrar com esse nome aqui, ó. Pronto. Olha que interessante. Então, nessa linha, aparece o prompt e se aguarda a entrada de um valor. A pessoa entra com o valor que ela quer, dá enter e pronto, o programa continua. Até aqui tudo bem, pessoal? Eu acho que nós abordamos alguns pontos importantes e podemos continuar, se não houver nenhuma dúvida, continuamos na próxima aula. Havendo dúvidas, por favor, podem escrever aí, comentar a sua dúvida, que a gente vai ter o maior prazer em respondê-las. Tá bom? Vamos encerrar nesse ponto, já são aí quase 22 minutos. Um grande abraço e até a próxima.